Prezados irmãos da Igreja Quadrangular de São José dos Campos, vos saúdo a todos na pessoa do vosso pastor. Quero neste breve vídeo descrever a vocês mais ou menos qual será o conteúdo do nosso curso de capelania, presencial e intensivo. Primeiramente quero dizer que durante este dia em que vamos estar ali imersos no assunto, vamos falar sobre diversos tipos de capelania, dentre as quais a hospitalar, a urbana, a fúnebre, a prisional, dentre outras. Cada uma dessas capelanias tem as suas características, o seu método de abordagem, enfim. Vamos falar sobre o credenciamento também, sobre a certificação. Vamos descrever todos estes aspectos e, portanto, pretendemos assim responder a todas as dúvidas que são comuns neste tipo de treinamento. O que eu adianto já é o seguinte: na nossa Constituição é garantida a assistência religiosa a todas as pessoas que se encontrem em unidades de internação coletiva. Por unidade de internação coletiva, nós podemos entender uma escola, um quartel, um hospital, não é verdade? Então, é assegurada pela Constituição a assistência religiosa. Mas existe uma diferença entre assistência religiosa e visitação religiosa. A visitação é, por exemplo, aquela em que os hospitais abrem um determinado horário para que as pessoas de diversos credos e religiões possam visitar os enfermos. Esta é a visitação. Você chega lá, apresenta lá uma identificação de religioso e você adentra o hospital e pode abordar as pessoas e oferecer um cuidado espiritual para elas, não é? Então você entra num quarto, você pergunta se você pode entrar, se a pessoa aceita uma oração, aceita uma palavra. É a visitação, meus queridos. Agora, a assistência religiosa, ela já é pastoral, ou seja, o pastor de qualquer denominação, ou um padre, ou um líder religioso, ele pode dar assistência a um membro específico da sua religião que tenha solicitado. Para tanto, então, esse líder ele vai chegar ao hospital, vai se identificar, vai também dizer com quem ele vai falar. Ele tem, obviamente, o nome da pessoa e, portanto, o hospital lhe garante constitucionalmente o direito de dar essa assistência à pessoa que está internada. Vou dar o exemplo do hospital, tá? E ele, então, pode entrar em qualquer horário, não subordinado ao horário de visitação, observando apenas a restrição hospitalar, ou seja, se aquele enfermo pode receber alguém naquele momento, se não está sendo medicado, se não está sendo higienizado, enfim, né? Apenas isso, mas o pastor, o líder, ele pode chegar de madrugada, de manhã, de tarde, a qualquer horário, ele pode prestar essa assistência religiosa, ok? Agora, nós outros que fazemos a capelania, nós devemos adentrar ao hospital no horário da visitação e no horário que o hospital determina. Alguns hospitais permitem que quem presta a visitação, ele entre no mesmo horário dos visitantes, dos familiares. Outros não. Eles liberam um horário anterior ou posterior à visitação dos familiares e a pessoa entra no hospital. Nós vamos falar sobre tudo isso. E eu quero também falar sobre a assistência prisional, porque ela tem uma característica diferente. Ela, obviamente, que é garantida também na Constituição, todavia, a administração penitenciária é que coordena e que autoriza a visitação a presos, a detentos. E nesse caso, não basta uma credencial de pastor ou de líder religioso ou ainda de um capelão, alguém que tenha feito um curso de capelania, né? É necessário que a pessoa tenha um vínculo com uma instituição que preste essa assistência no presídio. Ou seja, o presídio não autoriza individualmente
a pessoa a visitar os presos. Ela autoriza uma instituição credenciada e esta instituição é que autoriza as pessoas a entrarem, obviamente, sob a sua coordenação. Correto? Então não basta não somente a carteira de capelão obtida em um curso como este que nós ministramos, mas até mesmo uma credencial pastoral. Pode ser um padre, pode ser um pastor, ele não vai simplesmente chegar, apresentar a credencial em uma detenção e entrar, ele não pode. Ele vai ter que procurar quem presta assistência religiosa e se apresentar e se credenciar por meio da instituição que vai emitir um credenciamento a ele pela Secretaria de Administração Penitenciária. E aí, então, ele entra junto e coordenado pela instituição que é reconhecida pelo presídio. Espero que isso tenha ficado mais claro, mas no curso nós vamos explicar melhor, tá? Agora, excetuando-se a visitação a presídio, todas as demais capelanias que possam ser exercidas, militar, órgãos públicos, urbana, assistencial, que é em obras sociais como abrigos de menores, de idosos, enfim, todas estas bastará a identificação do curso de capelania ou até mesmo uma identificação religiosa, tão somente, de presbítero, de diácono ou de pastor, enfim, né? Eu acredito que essas são as questões assim que inquietam mais as pessoas, né? O que essa credencial vai me permitir. E quero ressaltar que o mais importante do curso de capelania não é propriamente a credencial, mas o conteúdo, o conhecimento que podemos adquirir por meio deste curso. Porque existem pessoas que muitas vezes até estão credenciadas, mas não têm o preparo para fazer esse tipo de assistência ou visitação e elas causam mais problemas do que ajudam, né? Eu vou narrar algumas situações dessa no curso. Bom, irmãos, basicamente é isso. E complementando, até curiosamente, para muitos que talvez não saibam disso, a capelania ela é também reconhecida como uma profissão. E algumas pessoas até a exercem, principalmente em empresas. Isso nos países... na América do Norte, por exemplo, isso é muito comum. Existem instituições que prestam capelania em empresas. E isso é muito bom, muito importante, porque os funcionários, eles sendo atendidos de forma plena nas suas necessidades emocionais ou até mesmo espirituais também, eles produzem mais, a empresa ganha mais e tem menos problemas quando alguém se dedica a cuidar desse aspecto do funcionário também, né? Então, tudo isso nós vamos falar no curso. Eu estou ansioso para estar com vocês, espero que vocês também estejam animados para que nós tenhamos um dia muito abençoado e nós vamos falar sobre todas essas coisas. Eu me despeço aqui de vocês, agradecido pela confiança, pela honra de poder estar com vocês aí em breve e novamente agradeço ao pastor da igreja e aos irmãos que têm se empenhado para que esse curso aconteça. Deus abençoe a todos e que possamos estar firmes nesse propósito de buscar meios e formas de servir a Deus melhor. Um grande abraço.